E o Corinthians? Tá bem, Marco Belo? Você tá... Não, o Corinthians não tá bem. Não tá, né? O Corinthians não tá bem porque essa imprensa fica inventando coisa de dívida, né? Fica inventando essas coisas de processos. A imprensa quer ver o Corinthians ruim, né? Você acha que não? Eu acabei de receber isso no Twitter, por isso que eu tô falando. Imprensa que tá falando. Você quer ver o Corinthians ruim? Não, pessoal, a gente tem que falar as coisas ruins. Porque se a gente não fala, daí o torcedor não fica sabendo. Daí, de repente, o Matias Rojas não aparece no treino, aparece no Paraguai, e o torcedor não sabe por quê. Então a gente precisa falar as coisas erradas também. A gente precisa falar que tem muita dívida, a gente precisa falar que tem muito processo. Você sente que tem mais processo vindo aí? Tem. Eu sinto, não, eu sei. Vixe. Coisa grande? Sim, semana que vem. Vai vir mais. Vai vir mais. Jogadores. Vai vir mais. Aquela galera do ano passado? Sim. Cara, eu descobri... Vou deixar aqui. Eu descobri semana passada. Eu tava entrevistando... É pago, cara. O aplicativo é pago. Esqueci. Achei que era de graça. Enfim, eu tava entrevistando o Rosinei. Sabe o Rosinei? Aquele. Rosinei jogou com o Campeão brasileiro. Jogou com Jogou com Carlito. Inclusive, o Rosinei falou o seguinte, que um advogado o procurou. Então, não é mais o jogador que quer entrar na justiça contra o Corinthians. Tem advogados rondando o Corinthians. O advogado o procurou porque ele estava juntando alguns jogadores que o Corinthians estava devendo para entrar com uma ação coletiva para pedir dinheiro do Corinthians. Ou seja, já tem advogado, tipo advogado porta de cadeia, que o cara fica lá esperando o cara sair para ganhar dinheiro. Então já tem advogado. Só que o Rosinei, ó que legal, ele falou assim, ó, eu nasci embaixo da arquibancada da fazendinha. Eu conheço a tia da limpeza, eu conheço o cara que corta grama, eu conheço o cara que faz o café, eu conheço todo mundo lá. Eu não vou entrar contra o Corinthians. Daí eu perguntei, mas é muito dinheiro? Ele falou, é um bom dinheiro, faria diferença. Ele falou, faria diferença o dinheiro, mas faz muito tempo que ele saiu do Corinthians, que ele parou de jogar. E a dívida ainda existe, para vocês terem uma ideia, que não são dívidas, do ano passado, de 2023, de 2021, não, cara, é dívida 2000 da época do Alib, né? Tem gente que não ganhou premiação de título de muito tempo. E às vezes aparece, né, da gente ver uns jogadores que ninguém lembra quem são, cobrando alguma dívida do passado. Mas enfim, o Rosinei falou que por gratidão ao Corinthians, ele não vai entrar nesse processo contra o clube. O Gabriel, eu não creio que entre com processo contra o clube, Giroto, mas ele tem dívida. Deixa eu ver quem mais. O Gil não pode entrar, né? Se o Gil entrar, vai dar uma azedada, não? O Gil? É dos que tem maior valor a receber, né? O Gil e o Renato Augusto estão P da vida com Augusto Melo, porque o Augusto Melo não se dignou a ligar para eles e falar, olha, vocês não vão ficar ano que vem. O Augusto Melo falou assim, Duílio, se vira. E o Duílio que mandou eles embora. Não foi o Augusto. Mas foi uma decisão do Mano, é isso? Foi uma decisão do Mano, que o Mano comunicou ao Augusto e o Augusto comunicou ao Duílio. Porque o Duílio não tinha que mandar os caras embora, porque o contrato dos caras terminava no dia 31, que é o mesmo dia que terminava o mandato do Duílio. Então ele não tinha que mandar ninguém embora. Né? Acabou o mandato, acabou o contrato, cada um vai pro seu lado. Mas o Augusto falou que o Duílio que era o presidente, o Duílio que tinha que ligar. E o Gil e o Renato Augusto não ficaram nada felizes com isso. Então, eu não duvido que pintem ações aí dos dois. Não são esses dois que eu tô falando que vão pintar semana que vem, mas eu não duvido que pintem deles também, não. É uma situação similar à que a gente viu ontem, por exemplo, do Juliano. A sensação que a gente tem é lógico, tem uma responsabilidade muito grande, acho que a maior de todas. A gente, inclusive, ainda vai estar debatendo, na verdade, nesse momento, a responsabilidade, né? Se você pensar em Duílio, em Augusto, os dois últimos presidentes. Nessa divisão assim de responsabilidade, a sensação que eu tenho é que a parcela de responsabilidade do Augusto passa por essa dificuldade, talvez, de comunicação, né, com quem está em aberto. E talvez esse era... É difícil falar em trunfo, né, porque é um absurdo ficar devendo tanto para tantos jogadores, mas talvez esse fosse o trunfo do Duílio, da renovação e transparência, de conseguir conduzir pelo menos as conversas e ir empurrando com a barriga com todo mundo. É um pouco isso assim que você enxerga? E é mais fácil também você conversar com um jogador que ainda tem contrato. Por exemplo, o Corinthians está devendo para o Fausto Vera. Sim. Houve uma conversa do Augusto com o Fausto Vera e o Augusto convenceu o Fausto Vera, pelo menos por enquanto, a continuar jogando e que ele vai receber o que o Corinthians não pagou. O Fausto está na mesma situação do Rojas. Sim. Não recebeu nada de direito de imagem. E o Augusto conversou com ele, o Fausto entendeu, quis jogar e tal. Achei legal da parte do Fausto. Agora, você conversar com o Renato Augusto é mais difícil. O cara já saiu, ou com diversos outros jogadores que já saíram. E o Duílio fazia muito bem isso, né? Sim. Ele era bom de lábia, né? Ele fala, não, fica aí, depois ele eu pago ficou e tal. Devendo praticamente o tempo todo de mandato dele com esses caras que estavam ali no CT no dia a dia com ele, numa relação teoricamente positiva. E com o Rojas, em dezembro, o Duílio chegou a fazer um acordo com o Rojas
de colocar o contrato da Brax, que começa a agência de publicidade que cuida das placas de publicidade. O contrato ia começar em 2024. O Duílio tentou colocar esse contrato de garantia para pagar os 8 milhões do Rojas. Aí o Augusto assumiu no dia 2 e falou: não, a gente tem dívida mais urgente para pagar. Sim. Eu que escolho, não é você que escolhe, sou eu que escolho. E daí o Augusto cancelou, entre aspas, esse trato do Duílio com o Rojas. Aí que o Rojas ficou bravo e saiu em dezembro, eu acho. A notícia de que ele tinha entrado na FIFA. Foi quando ele ficou sabendo que esse trato do Duílio ia ser desfeito. Então tem toda essa história. Agora, cara, dá para culpar o Augusto, né, que chegou dia 2 com 100 milhões de reais em dívida de direito de imagem, com mais 200 milhões de reais em dívida com empresários. Acho que são 400 milhões de reais em dívidas de curto prazo, que é aquela dívida que você tem que pagar em 6 meses. E segundo o Rosala Santoro, grande parte delas já vencida, ou seja, se o cara for na justiça, ele ganha. Dá para culpar o cara de ter que escolher entre um e outro? É o que eu falei hoje. Cara, você tá na tua casa lá, você tem que escolher se você paga a luz ou se você paga a net. Se você paga a água ou se você paga o celular da tua filha. Se você paga a escola ou... Pô, você tem que escolher. Então não tem como você julgar uma pessoa que tá lá, se coloca no lugar dele. Ele vai pagar o Rojas ou ele vai pagar a luz? Ou ele vai pagar uma dívida com uma empresa de fornecimento de cimento, sei lá, qualquer coisa. É complicado. E é pagável isso aí, Belo, você acha? Não. Os 400 milhões? Não, a dívida toda do Corinthians aí. Que estão falando que vai passar de 1 bilhão, é isso? Ah, somando já é. O somando estádio é 1,5 quase, né? Pra mim vai chegar a quase 3. 3? Com o estádio. Aí não é pagável, né? Pelas minhas contas, já tá em 2.300, 2.400. Eu tô meio que fazendo a conta. Juros já... Tudo. Eu tô meio que acompanhando a auditoria da Ernst Young, dia a dia, o que vai saindo de dívida. Porque vai saindo, vai escapando. Sim. E pelas minhas contas já tá acontecendo essa auditoria mesmo, né? Tá acontecendo. Eles pediram mais 15 dias, já era para ter liberado o relatório, mas como tem muita coisa, eles pediram mais 15 dias. Pelas minhas contas, já tá por volta de 2.300, 2.400. Eu acho que vai. Mas então os números de balanço, todos os números que vinham sendo divulgados na gestão do Duílio, dá para dizer que eram números maquiados de alguma forma. Então, a dívida do ano passado era 1.800, né, que saiu no balanço do ano passado, com o estádio. É que eles separavam, né? Eles separavam até para não ficar tão feio. A gente faz a projeção... mas era 1.800, então tem 400 milhões que os caras acharam. Eu não sei se... Não dá para falar que foi maquiado, porque a gente não teve acesso. Mas não estavam constando, não sei se... De repente era uma dívida verbal, ou se... Não sei, não tem como saber. Pô, que bagunça. E esse lance aí, Belo, é auditoria ou consultoria? Já auditoria. É auditoria, né? Não é consultoria. O Augusto falou, primeiro você faz uma auditoria, depois você faz uma consultoria, porque a auditoria é o quê? É você averiguar como é que está a situação. Depois a consultoria é você falar, paga isso, não paga aquilo, paga isso, não paga aquilo. Para você fazer a consultoria, você tem que ter feito a auditoria antes. Então é nessa ordem.